Bom, pessoal, vamos resolver a 13ª questão. Sendo os dados capacidade de campo de 22 gramas de água por 100 gramas de solo, ponto de murcha permanente 11 gramas de água por 100 gramas de solo, profundidade efetiva das raízes 30 centímetros, densidade global 1,4 gramas por centímetro cúbico, fator de disponibilidade de água para a cultura 0,6 e evapotranspiração máxima de 4,6 milímetros. Vamos extrair as informações. Capacidade de campo, 22 gramas. Se ele nos fornece 22 gramas de água por 100 gramas de solo, basta você dividir 22 por 100 que você vai encontrar 0,22 gramas por grama. Ora, a unidade de medida, a base de massa. Então, eu vou colocar aqui um U, que é a umidade gravimétrica. Vamos lá, ponto de murcha permanente. 11 gramas de água por 100 gramas de solo. É só dividir. Qual vai ser a umidade aqui? Gravimétrica também, porque está me relacionando a uma relação de massa por massa, certo? Grama por grama. Então, 11 dividido por 100 vai ser igual a 0,11 gramas por grama. Profundidade efetiva das raízes, 30 centímetros. Z igual a 30 centímetros. Densidade do solo, igual a 1,4 gramas por centímetros cúbicos. E temos ainda fator de disponibilidade igual a 0,6. Evapotranspiração máxima. Acredito eu que seja da cultura, ele não especifica, mas eu acredito que seja da cultura. 4,6 milímetros por dia, certo? Nessa questão aqui a gente vai acabar demorando um pouco mais, porque eu tenho que passar alguns conceitos e explicar alguns termos em que iremos calcular. Por exemplo, ele nos pede disponibilidade total de água, disponibilidade real de água, capacidade total de água, capacidade real de água. Então, são termos que até então, provavelmente nesse momento, o professor já deve ter dado esses assuntos em questão. Mas eu vou dar uma embasada para poder darmos um melhor fluxo, ok? E fica melhor até a explicação, tudo bem? Então vamos lá. Vou usar esse lado aqui para poder explicar todos esses termos. Mas no mais, eu vou traçar uma linha aqui. Essa linha aqui é como se fosse uma régua da umidade. Pronto. Não é profundidade do solo, é uma régua da umidade, certo? Eu vou taxar aqui como o valor mínimo a umidade no ponto de murcha permanente. Essa umidade aqui poderia ser tanto gravimétrica como volumétrica. Coloquei como volumétrica, certo? Vou taxar aqui a umidade na capacidade de campo, certo? E mais ou menos nesse limite, mais ou menos aqui, eu vou botar a umidade crítica. Se esses termos de DTA, CTA, CRA, DRA, capacidade de campo, crítica, ponto de murcha, já estiver bem sintetizado na sua mente, pode ir avançando essa parte desse vídeo, porque basicamente eu irei explicar. Se não, vamos lá que eu vou acentuar melhor essas explicações. Vamos lá. Umidade na capacidade de campo, no vídeo anterior, no vídeo da 11ª questão, eu acentuei bastante. Umidade na capacidade de campo é aquela umidade em que você restringe toda a quantidade de água nos microporos, ou seja, é a máxima retenção dos microporos. E nós já sabemos que é a umidade a qual não devemos proceder irrigações a ponto de avançar esse limite, pois a umidade acima da capacidade de campo é a umidade na saturação. E já sabemos que a umidade na saturação é totalmente prejudicial. Você ter água nos macroporos, você diminui a taxa de oxigênio e pode causar hipoxia à planta e demais fatores que já discutimos em outro vídeo, certo? Vamos lá.
A umidade no ponto de murcha permanente é o menor nível de umidade que o solo permite alcançar, certo? Ele beira ali talvez o secamento, ok? Então a umidade, na verdade, não é o menor limite, né? Porque o limite mínimo seria o secamento total, né? Mas seria aqui talvez um dos menores níveis de umidade que a água consegue alcançar no solo, ok? Nesse nível de umidade aqui, a planta tem dificuldades em absorver água. Por quê? Porque as partículas do solo, nesse nível de umidade, ela tem a capacidade, como já sabemos, em aderir à água, mas o nível de umidade é tão baixo que a água faz uma espécie de filme, um filme de água sobre as partículas de solo. Então você intensifica esses níveis aqui, ó, de retenção. Se você intensifica esses níveis de retenção, partícula, água, a planta tem enormes dificuldades em absorver água quando chega nesse ponto. Então, ao proceder as irrigações, ao proceder o manejo da irrigação, não devemos nunca chegar nesse ponto de umidade, pois você vai causar estresses hídricos na planta, que são danos muitas vezes irreversíveis, certo? Então você vai potencializar de maneira muito negativa na produtividade da cultura, correto? Vamos lá. A umidade crítica, esse ponto é um dos mais importantes para a irrigação, pois a umidade crítica é o principal elemento no manejo. Não devemos nunca deixar passar o nível de umidade da umidade crítica, pois nessa faixa, preste atenção, da capacidade de campo até umidade crítica, é uma faixa de conforto para a planta, é uma zona de conforto em que a absorção de água dentro dessa faixa não afeta de maneira negativa pela planta, pelo contrário, ela consegue absorver de uma forma em que não tem esse gasto, entre aspas, de energia de absorção de água. Eu sei que a planta, entre aspas, não gasta energia em absorver, mas ela não tem dificuldades em absorção de água na capacidade de campo até a umidade crítica. Então, nessa zona de conforto aqui, você consegue potencializar os resultados. Então, você está manejando a irrigação, ao longo do tempo, a umidade vai decrescendo, decrescendo, decrescendo. Quando estiver próxima da umidade crítica, você aplica uma lâmina de água a fim de chegar próximo à capacidade de campo, ok? Mas nunca deixe decair da umidade crítica, pois ao decair da umidade crítica, começa a criar um pouco de resistência na absorção de água pelas plantas, pois a energia de retenção da água pelas partículas é tão alta que começa a criar, como eu disse, essa resistência e você influi nos níveis de produtividade, correto? Vamos lá. Agora vamos abordar os termos, ok? Temos, quando tratamos da umidade da capacidade de campo até o ponto de murcha permanente, tratamos como DTA. DTA é disponibilidade total de água. Alguns autores ou alguns professores tratam apenas de DTA, mas tem um outro termo que vão falar posteriormente, que é o CTA. Não vou escrever aqui até para não confundir. Vamos focar primeiro no DTA. Disponibilidade total de água, correto? Ou seja, é todo o limite de água em que se ocupa na capacidade de campo ao ponto de murcha permanente, correto? Vamos para outro termo, da capacidade de campo até o DRA. DRA é disponibilidade real de água, ou seja, é toda a faixa de água em que se encontra a capacidade de campo e o ponto crítico, ou seja, é aquela zona de conforto que já explicamos que a planta tem e aquela até consegue aumentar esses níveis de produtividade, certo? Nessa faixa aqui da DRA, a energia de retenção com a água com as partículas, ela existe, mas não é uma energia de retenção a um ponto de criar uma certa resistência na absorção da água pelas plantas, certo? Lembre-se disso, da palavra energia de retenção. Quanto menor a umidade, eu aumento minha energia de retenção.
Essa zona de conforto, a energia de retenção é tal qual que não prejudica os níveis de produtividade. É isso que tem que entrar na sua mente, certo? Vou até anotar aqui, ó. Quanto maior a umidade, menor energia de retenção. Quanto maior a energia de retenção, menor a umidade. Que é a energia de retenção? É a energia na qual as partículas têm a capacidade de aderir à água, certo? Vamos lá, vamos avançar. Então já sabemos que dTA é um limite entre capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Então podemos atribuir a seguinte fórmula. dTA é igual a umidade na capacidade de campo menos umidade no ponto de murcha permanente. Pausa esse vídeo e anota essa fórmula que é importante. Ah, poderia ser umidade gravimétrica aqui? Sim, poderia, só alteraria a unidade de medida no final. O conceito é o mesmo, sendo para gravimétrica ou para volumétrica, certo? Outra fórmula, DRA. Já que DRA refere-se à zona de conforto, então vamos lá. Umidade na capacidade de campo menos umidade crítica, ok? E aí conhecemos aqui o que é o ponto crítico, é o principal ponto em que nós realizamos o manejo. A umidade no manejo da irrigação não deve decair a umidade crítica. Lembre-se sempre disso, certo? Vamos lá. Agora, o que seria CTA e CRA? Olha bem o que eu vou falar para vocês. CTA também trata-se do limite da capacidade de campo para o ponto de murcha permanente. CRA também trata do limite da capacidade de campo para o ponto crítico. Aí vocês devem estar pensando, certo? Então qual é a diferença entre CTA e qual é a diferença para o CRA? DTA, olha só, DTA e DRA trata-se exclusivamente de termos unitários. Ao longo das questões eu vou mostrar principalmente essa diferença. E CTA, C, capacidade total de água, e CRA, capacidade real de água, ele trata em termos de profundidade. Ou seja, se eu quiser estimar a partir de 1 centímetro de profundidade o quanto de água contém, eu estipulo a partir de DTA. Se eu quiser a partir de 2, de 10, de 15, de 20, de 30, de 40 centímetros, eu começo a utilizar CTA. Preste bem atenção qual é a fórmula de CTA. Ó. DTA vezes Z, ou seja, DTA é em termos unitário. A cada 1 centímetro de profundidade eu vou ter X de lâmina de água. É essa a interpretação. CTA não, CTA vai me dizer a quantidade de água que eu tenho dentro de uma profundidade, certo? Agora lembre-se, essa quantidade de água ele trata ao longo da capacidade de campo até o ponto de murcha permanente. Essa quantidade não necessariamente estará, olha só a palavra, facilmente disponível, certo? A água que vai estar facilmente disponível é a água Vou colocar aqui em cima, vai acompanhando o raciocínio, tá ficando meio bagunçado, mas vai acompanhando, ó. O CRA, que é a água exclusivamente que facilita na absorção da água, por isso que é facilmente disponível, ok? E qual é a fórmula da CRA? É bem semelhante à fórmula da CTA. É simplesmente DRA vezes Z. DRA e DTA, como eu já disse, trata-se em termos unitários. Trata-se a cada 1 centímetro de profundidade. CTA e CRA é em termos de uma profundidade a ser considerada. Nesse caso aqui temos 30 centímetros. Ou seja, vamos analisar ao longo das questões o quanto de capacidade total de água eu tenho ao longo de 30 centímetros. Qual a minha capacidade real de água ao longo de 30 centímetros? Também vamos calcular em termos unitários. Lembre-se, capacidade em termos gerais, mais amplos, ao longo da minha profundidade. DTA e DRA, ou melhor, disponibilidade, é apenas em termos unitários. Ficou bem explicado isso? Então vamos lá. Se eu substituir DRA por essa fórmula aqui, umidade na capacidade de campo menos umidade crítica vezes Z, ok? Então é uma outra fórmula de você utilizar.
Se você analisar, só fiz substituir. Então, anote essas fórmulas, dê pausa no vídeo, anote, guarde um local, porque questões posteriores você vai precisar disso, da CRA, da CTA, da DTA e da DRA, ok? Anotou as fórmulas? Vou apagar e vou falar de um elemento muito importante aqui, que é o fator de depressão, ok? O fator de depressão, ele é muito interessante, muito mesmo, ok? Pois é um dos principais em que você vai, como é que eu posso dizer, condicionar o seu manejo, conduzir a sua fase de manejo de irrigação, correto? Vamos lá, isso aqui eu vou apagar. Vamos lá. Ele me informou na questão que o fator de depressão, cadê? É ele aqui. É 0,6. Sabemos que 0,6 é a mesma coisa que eu falar 60%, né? 60 dividido por 100, 0,6. Só fiz trocar 6 por meia dúzia, ok? Vamos lá. O que ele quer me dizer? O fator de depressão, ele vai me dizer o quanto, preste atenção, o quanto que a cultura consegue absorver de água sem perder os níveis de produtividade. Até que faixa ela consegue absorver de água sem perder os níveis de produtividade? Ó, até o ponto crítico. Eu não falei isso? Que da capacidade de campo até o ponto crítico, ela absorve água sem perder os níveis de produtividade. Ela tem capacidade em absorver água do crítico até o ponto de murcha permanente? Tem, com certeza. Mas no momento em que a gente rege uma umidade abaixo do crítico, a produtividade começa a decair. Então não é interessante você manter valores de umidades atuais no seu solo abaixo do crítico. Então, fator de disponibilidade da cultura vai me dizer o quanto que a cultura pode absorver de água. Então ele me disse aqui, ó, nessa minha cultura aqui em específico, ela pode absorver até 60%. 60% de quê? Dentro do meu todo. Então, dentro do meu DTA, ou melhor, se você quiser fazer uma interpretação, dentro do meu CTA, capacidade total de água, a planta vai poder absorver 60% sem perder níveis de produtividade. E por que isso é importante? Pelo simples fato, se você vai conduzir uma irrigação na propriedade, você quer aumentar os níveis de produtividade da sua cultura. Isso é fato. Então, você taxa um valor em que fisiologicamente a planta se sinta confortável em absorver aquela quantidade de água. É igual para todas as culturas? Não. Depende muito, depende do clima, depende do solo, depende da planta, das características genéticas dela, depende das características físicas do solo, depende do clima. Então, todos esses três fatores estão correlacionados a chegar nesse determinado valor. Nessa questão em específico, estipulou que 60% é o suficiente para ela poder absorver. Então, vamos lá. Olha só. Nem tudo que está disponível está facilmente disponível. Ela pode absorver tudo que está disponível? Pode, mas para não perder produtividade, ela tem que absorver tudo que está facilmente disponível, que equivale aqui a exatamente 60%. Então 60% é o valor ao qual a planta consegue absorver água sem perder o nível de produtividade. Certo? Eu quero que isso entre bastante na mente de vocês, porque ao longo das questões começa a facilitar na hora de resolver e vocês começam a entender mais. Lembre-se, não sejam apenas mecanizados em resolver a questão. Ore também pelo lado interpretativo, certo? Vamos lá. Letra A, vou até apagar aqui, mas a letra A pede disponibilidade total de água, correto? Vou apagar aqui e vamos resolver. Então a DTA, aqui é a letra A, vai ser a umidade na capacidade de campo menos a umidade no ponto de murcha permanente. Eu poderia colocar a umidade gravimétrica aqui? Poderia, que inclusive nós só temos valores de umidade gravimétrica, mas eu teria um resultado em grama por grama. E meu resultado final
eu tenho que tratar em termos de volume. Então vamos lá, vamos transformar aqui a umidade na capacidade de campo e a umidade no ponto de murcho permanente, certo? Vou abrir aqui uma observação, ó. Umidade na capacidade de campo, lembra da fórmula que vai ser igual a densidade vezes umidade gravimétrica. Se não anotou, anote, com certeza você já tem essa fórmula no seu caderno. Vamos lá, quem é minha densidade? Cadê? 1,4. E quem foi minha umidade gravimétrica? 0,22. Então a umidade na capacidade de campo será 1,4 vezes 0,22. 0,308 centímetros cúbicos, não esquecer da unidade de medida, por centímetros cúbicos. Vamos lá, umidade no ponto de murcha permanente. A fórmula é bem simétrica à outra. Densidade do solo vezes umidade no ponto de murcha permanente. Vamos lá, 1,4 vezes 0,11, dando um valor de 0,54. Lembrando, né, pessoal, aqui é 1,4 e aqui é 0,11, que me resultou em 1,54 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Não anotei ali porque não teve espaço, ok? Então, pega esses valores, 0,308 e 0,154, ok? Então, vou apagar essa observação para dar prosseguimento na questão. Então, dTA será igual a 0,308 menos 0,154 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Irei apagar. Ok? Se não anotou, volta o vídeo e fala essa observação que é muito importante, ok? Se quiser colocar essa informação nos dados de entrada, até melhor, fica até mais organizado, certo? Vamos lá, então dTA será igual 0,154. Qual a unidade de medida? Centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Vamos tratar esse dado aqui. Inclusive, já fiz isso até com vocês aqui. dTA vai ser igual a 0,154. Olha só para a unidade que eu vou fazer. Centímetros vezes centímetro ao quadrado, dividido por centímetros vezes centímetro ao quadrado. Ok? Posso cortar tranquilamente. Vai sobrar centímetros por centímetros. Nessa minha condição aqui, para eu transformar centímetros para milímetros, eu multiplico por 10 e depois eu vou explicar o porquê que eu estou fazendo isso, certo? Então eu vou multiplicar por 10 e vai me resultar o quê? dTA igual a 1,54 milímetros por centímetros. Vamos interpretar? Lembra que eu falei que é em termos unitários? Então, a cada 1 centímetro de profundidade de solo, eu vou encontrar 1,54 milímetros de água. Ou melhor, vou encontrar não, essa palavra não ficou bem encaixada aí. A cada 1 centímetro de profundidade, eu posso ter a capacidade de encontrar, olha só, ter a capacidade de encontrar 1,54 milímetros de água preenchido nos microporos. Então vamos lá, a cada 1 centímetro de profundidade, em meus microporos eu posso conter 1,54 milímetros de água. Fiz basicamente 3 interpretações diferentes aqui que chegavam ao mesmo ponto. Cabe a você ler da maneira que te convém melhor, ok? Então, a cada 1 centímetro de profundidade, eu posso encontrar nos meus microporos 1,54 milímetros. Por que nos microporos? Porque os microporos você tem um nível de umidade máximo de capacidade de campo e um nível de umidade mínimo de ponto de murcho permanente, certo? Então, essa faixa em termos unitários é de 1,54 milímetros, dentro de 1 centímetro de profundidade. Eu vou gravar esse valor aqui. dTA vai ser igual
Vou pegar esse valor aqui porque eu sei que eu vou utilizar na questão B, certo? Na questão B, ele pede disponibilidade real de água, ok? Então vamos lá. DRA. Eu acabei não passando uma fórmula para vocês, que é exatamente essa. Vezes fator de depressão. Por quê? Lembra que fator de depressão você não vai taxar um limite de porcentagem a ponto que a planta vai conseguir facilmente absorver água? Então, basicamente está embutido ali. Dentro de um todo, eu vou taxar a porcentagem de quanto eu posso absorver de água e eu vou resultar nesse valor, o quanto que eu consigo absorver de água. Então, pausa o vídeo e anota essa fórmula que é muito importante, ok? Vamos lá. DRA vai ser igual. Quem foi meu DTA? Eu anotei aqui, ó, 0,154 vezes F. Por que às vezes você não coloca a unidade de medida? Porque, vamos lá, matematicamente eu posso cortar tranquilamente. Fisicamente ela tem um sentido que já sabemos. A cada 1 centímetro cúbico de solo eu vou encontrar 0,154 centímetros cúbicos de água, ok? Existe uma diferença entre a matemática e a física aqui nesse sentido. Então DRA vai ser igual a 0,154 vezes 0,6. Às vezes eu uso ponta, eu uso vezes, mas ambos são sentido de multiplicação. Vou encontrar um resultado equivalente a 0,0924 centímetros cúbicos por centímetro cúbico. Já sabemos que para transformar para milímetros por centímetros, basta multiplicar por 10, encontrando 0,924 milímetros por centímetro. Então, a cada 1 centímetro de profundidade, a planta tem a capacidade de absorver 0,924 milímetros de água sem perder a produtividade. Essa é a interpretação. Vamos avançar. Letra C, capacidade total de água, ok? Vou gravar essa informação aqui em cima, porque eu preciso dela para as demais letras. Ok? Então vamos apagar. Letra C, capacidade total de água. Letra C, CTA, que nós já sabemos que eu posso multiplicar o DTA vezes Z, aí ficou fácil. CTA vai ser igual a 0,154. Quem foi minha profundidade? 30 centímetros. Correto? Então vamos lá. 0,154 vezes 30. Vou encontrar 4,62 centímetros. Ou, se preferirem, multiplica por 10 por 46,2 milímetros. Porque sempre que eu falo isso, se preferirem, multiplica por 10. Porque na irrigação é muito usual a utilização de milímetros. E aí, só porque eu não quero adiantar isso, tem uma outra questão na lista que pergunta por que é conveniente a utilização de milímetros. Isso aí é papo para outra história, certo? Vamos lá. Então, o que ele quer me dizer aqui? Que 46,2 milímetros de água está retido nos microporos dentro de uma profundidade de 30 centímetros. Pergunto a vocês, a planta tem a capacidade de absorver 46,2 milímetros de água? Tem. É interessante ela fazer isso? Não. Por quê? Porque vai chegar um nível de umidade que a gente já discutiu, em que vai começar a decair essa produtividade, certo? Mas nada inibe ela absorver de água, até porque ela está no instinto dela de sobrevivência. Vamos avançar. Aqui dá para fazer a questão D. A questão D, ele pede capacidade real de água. Então, CRA vai ser igual a DRA vezes E.
Anota as fórmulas, tanto essa como essa, é importante anotar. E as demais que eu forem colocando aqui, é muito importante. Vamos lá. CRA vai ser igual a quanto? E tem outra, né, pessoal? Eu posso utilizar daqui, ó. CTA igual a CRA vezes F também. Posso utilizar. Até porque, ó, acabei... Não, aqui tá certo. Pronto. Posso utilizar também essa fórmula aqui, porque ele considera o dentro de um todo, eu taxo uma parte que fica facilmente disponível. Perdão, aqui eu troquei. CRA aqui e aqui é CTA, perdão, certo? Dentro de um todo eu taxo uma parte que é facilmente disponível e caracterizo o meu CRA, correto? Então vamos lá, vamos utilizar daqui, acabando dando no mesmo, certo? CRA, meu DRA, cadê? Aqui, 0,0924, que foi minha profundidade, 30 centímetros. Vamos lá, CRA vai ser equivalente, vamos lá, 0,0924 vezes 30 centímetros, 2,772 centímetros, que será equivalente a 27,72 milímetros. Vamos testar essa fórmula aqui para ver se está certa mesmo? Então vamos lá, CTA 46,2 milímetros. Vou multiplicar aqui por 0,6. 46,2 vezes 0,6. Perfeito, está correto. Então vamos lá, você pode utilizar. Já ficou meio bagunçado aqui, mas dá para entender. CRA igual a CTA vezes F. Pausa o vídeo, anota essa fórmula. E você também pode utilizar CRA igual a DRA vezes Z. Pausa o vídeo e também anota essa fórmula. Correto? Vamos interpretar? 27,72 milímetros de água está ocupando em uma profundidade de 30 centímetros toda aquela faixa disponível para a cultura em absorver água. Então, recapitulando, dentro de 30 centímetros de profundidade, a água existente nos microporos, porém na faixa mais facilmente disponível, equivale a 27,72 milímetros. E aí cabe a vocês verem quais interpretações que chegam ao mesmo resultado te convém, ok? Vou anotar os resultados porque vai me servir. Então, já está ocupando demais o quadro aqui. Eu vou anotar cá na ponta, certo? Vou botar aqui, ó, que meu CTA foi 46,2 milímetros e meu CRA foi igual a 27,72 milímetros. Quase encheu. Vamos lá. Ele pergunta agora, qual a frequência de irrigação e lâmina líquida? Tem um ponto aí importantíssimo, que é a lâmina líquida. Mas primeiro vamos resolver a frequência. Na verdade, os dois são muito importantes. Eu acabei não abordando no início, mas tudo bem, vamos abordar agora. Frequência de irrigação. Frequência de irrigação vai me dizer o quanto que uma irrigação se distancia da outra, ou seja, o intervalo entre duas irrigações. Muitos conhecem como turno de rega, ou seja, o turno de rega, como eu falei, vai me dizer a frequência de irrigação, ou seja, quantas irrigações eu terei dentro de um certo espaço. Tudo bem? Então vamos lá. Qual seria esse espaço-tempo entre uma irrigação e outra? Como é que eu posso definir o número de dias em que eu faço uma irrigação e posteriormente eu faço outra? Justamente quem vai te dizer é a evapotranspiração. Está aqui escondido, ó, 4,6 milímetros por dia. Ou seja, nessa situação ele está me dizendo que por dia a gente vai ter uma perda de 4,6 milímetros de água. Vamos lá, evapotranspiração, ou seja, ele está juntando a evaporação, ou seja, novamente, a passagem da água líquida para a gasosa, que é a evaporação, e a transpiração, que é a absorção da água pelas raízes e a emissão na forma
da forma gasosa para a atmosfera. Então, ambos se caracterizam como uma perda. Por mais que a transpiração possa ser um grande indicativo em produtividade, geralmente quanto mais transpira, maior produção de sacarose e por aí vai, querendo ou não, essa água está saindo do sistema. Então, se essa água sai do sistema, você tem que repor. Agora a questão é, em quantos dias eu tenho que repor? Ele já está me dizendo, 4,6 milímetros por dia, eu tenho que fazer uma reposição. Vou traçar aqui de novo a régua da umidade. Quem é que está no meu topo aqui? Não era umidade na capacidade de campo? Então, mas em termos de lâmina, o quanto que eu posso preencher? Não é 46,2 milímetros? Calma que eu vou explicar. Imagine agora que isso é um tanque. E esse tanque é seus microporos. O quanto de água que pode estar retida dos microporos. Lembra que eu falei que é o CTA? Pois ele vai me dizer o limite de água da capacidade de campo até o ponto de murcho permanente dentro de 30 centímetros? Pois é. Então, o seu tanque, seu limite máximo é 46,2 milímetros, que é seu CTA. Que é seu limite mínimo? A gente chegou a calcular? A gente não chegamos a calcular o limite mínimo, mas que seria aqui o ponto de murcho permanente. Mas a gente pode adotar como zero. Concordam comigo? Pois a gente está indo do próximo ao secamento, ou seja, tem praticamente uma água aqui praticamente nula, então vamos adotar como zero, ou aproximadamente zero, certo? Nesse ponto aqui, eu vou chamar que é o ponto crítico. Lembra que o ponto crítico a gente não pode decair dele, a gente não pode decair dessa umidade. E quem é essa minha faixa aqui? Essa minha faixa aqui é justamente o meu CRA, 27,72 milímetros. Então, dentro do meu tanque, com um limite máximo de 46,2 milímetros e um limite aproximadamente zero, o limite final, eu posso absorver sem perder nível de produtividade, isso vocês já sabem, 27,72 milímetros. Então, a minha irrigação, toda vez que eu for irrigar, eu tenho que colocar quanto? Próximo de 27,72 milímetros. Por quê? Porque eu estou entendendo que o irrigante vai fazer o seguinte fator. Ele vai deixar essa umidade decair até a próxima da crítica para não perder em produtividade e depois vai ter que repor. Repor quanto? 27,72 milímetros. Claro, isso é uma maneira bem ideal. Na prática não vai ocorrer muito bem isso, certo? Pode ser que caia um pouco, depois reponha. Pode ser que não chegue próximo da crítica e depois faça a reposição. Então, tudo isso vai ajustado. Mas em termos de, olha só, em termos de projeto, você falar a minha lâmina líquida do projeto, ou melhor, lâmina líquida do projeto, você pode entender como CRA. Essa minha lâmina líquida é exatamente 27,72. E só para adiantar, no projeto você tem que considerar a pior condição. Qual a minha pior condição aqui na situação? É você ter que aplicar 27,72 milímetros. Por quê? Porque é exatamente toda a minha faixa do meu limite máximo ao meu limite em que a planta está na zona de conforto. Eu estou com minha irrigação na propriedade, eu tenho que dar o maior conforto possível. Eu tenho que aumentar minha produção. Por isso tem que valer a pena a aquisição do projeto. Então essa lâmina líquida, claro, eu não estou falando que você deve aplicar do início ao fim. Quem vai te dizer isso é o manejo, certo? Até porque pode ter chuva e aí você vai aplicar quanto? Quem vai te dizer isso é o manejo. Mas na pior condição possível, você vai aplicar 27,72 milímetros, que é justamente o limite. Agora vamos lá à questão inicial, certo? Eu fiz a reposição de 27,72 milímetros. Em quantos dias eu vou fazer de novo? Você já sabe que por dia você perde 4,6. Então, no primeiro dia, decaiu. No segundo dia, decai novamente. Aí vai. E aí você vai ver com quantos dias vai chegar próximo à crítica. Próximo ao ponto crítico, certo? Então, justamente você faz a divisão direta da sua lâmina líquida do projeto com
o 4,6 milímetros, certo? Então, vamos dividir 27,72 milímetros dividido por 4,6 milímetros por dia, viu, pessoal? Ó, milímetros por dia, e em cima aqui também tem milímetros. Vá acompanhando o meu raciocínio, porque eu gosto de escrever as coisas aqui ao mesmo tempo para explicar. Corto aqui e corto aqui, vai sobrar dia. Dividido por 4,6. Olha só que interessante. Encontrei 6,03 dias. Você vai irrigar aí 6,03 dias? Não, você não vai irrigar. Por critérios práticos, você aproxima aqui no caso para 6. Então, a sua frequência de irrigação será equivalente a 6 dias. O que isso quer me dizer? Que dentro de 6 dias é o estimado para sair do limite máximo até o ponto crítico. Ou você pode entender da seguinte forma: 6 dias é o distanciamento de uma irrigação para outra. Só que vamos lá. Nós teremos que ajustar agora a nossa lâmina líquida de projeto. Por quê? Porque 27,72, perdão, está vinculado a 6,03. Por mais que tenha uma fração mínima aqui, esse 0,3 vai afetar na lâmina líquida. Então é justamente o que ele pede. E a lâmina líquida vai ser quanto? Agora você vai ter que ajustar. Ajustar para quanto? Para 6 dias. Então vamos lá. Se em 6,3 dias você aplicava 27,72, em quantos dias você... E qual é a lâmina agora para você aplicar dentro de 6 dias? Repete a fórmula. Agora, só por critério de você anotar a fórmula, você vai anotar essa fórmula aqui, ó. Por que eu botei O? Porque lâmina líquida, ele dá muito uma ideia de manejo de irrigação. Ou seja, qual é a lâmina que eu vou aplicar agora nesse momento? Aí vai depender do estágio fenológico da cultura, dos níveis de umidade, da profundidade em questão, certo? Então, essa lâmina líquida varia muito com o decorrer da sua produção. CRA não. CRA é uma lâmina líquida, só que de projeto. Quando eu sempre falar projeto, você tem que pensar, ó, projeto, eu tenho que dimensionar meu projeto nas piores condições. Esse é um dos principais critérios que você utiliza na irrigação. Por quê? Porque se você dimensiona o seu projeto na pior condição, todas as condições que vocês poderiam prever que irá ocorrer ao longo do seu ciclo de cultivo, ele vai estar adaptado. Exemplo, se ele estimou aqui que a perda diária é de 4,6 milímetros, não significa dizer que todos os dias você vai perder 4,6 milímetros por dia. Essa estimação aqui é uma pior condição. Ao longo dos anos, ele analisou nos dados climáticos que a pior condição foi 4,6 milímetros por dia, ou se não, uma das piores condições. Isso aqui é para você ter segurança que o seu projeto vai estar adaptado a todas as demais condições. Porque se ele está adaptado à condição mais crítica ou a pior, em uma condições melhores ou razoáveis, ele vai aplicar água de maneira correta, certo? É esse o pensamento. Projeto, pior condição, ok? Então anota a fórmula aí, ó. CRAOLL dividido por ETC. ETC. Então, turno de rega vai ser capacidade real de água ou lâmina líquida, que nesse caso aqui é lâmina líquida do projeto, dividido pela evapotranspiração da cultura. Pausa o vídeo e anota, correto? Vou apagar. Então, temos que ajustar a lâmina líquida. Vou repetir a fórmula aqui embaixo. Turno de rega vai ser igual a 6 dias, já temos o turno de rega, será 6 dias igual a lâmina líquida, que é o que ele pede na questão, dividido por 4,6, que é justamente a evapotranspiração da cultura. Então, lâmina líquida será igual a multiplicação direta de 6 vezes 4,6, encontrando aqui 27,6 milímetros. Então,
no manejo da sua irrigação, a pior condição, ou seja, a maior lâmina que você vai poder aplicar será 27,6 milímetros. Não significa dizer que você vai aplicar ela desde o seu primeiro dia de cultivo até a colheita. Não, não é isso. Mas a pior condição que você pode ter, qual é essa pior condição? Você ter que irrigar dentro de 30 centímetros de profundidade e tiver ocorrendo uma evapotranspiração da cultura de 4,6 milímetros. E isso ocorrer ainda dentro de 6 dias. Se isso ocorrer dentro de 6 dias, você vai aplicar essa lâmina. Por quê? Pode ser que nos 3 primeiros dias ocorra 4,6. Mas se no restante tiver uma chuva, se no restante tiver um dia nublado e tiver uma evapotranspiração menor, então você não vai ter que aplicar 27,6 milímetros. Por isso que o manejo da irrigação, que eu sempre falo, é de extrema importância. Não adianta você ter apenas a lâmina líquida do projeto, porque se você aplicar essa lâmina líquida do projeto do início ao fim, você vai ter um desperdício enorme de água. É algo inimaginável o desperdício de água que você vai ter. Entende? Porque você tem que tratar ela ao longo do estádio fenológico. Inicialmente vai estar na fase de muda, crescimento vegetativo, você aumenta o nível de água, chega em um pico que é ali a frutificação barra reprodução, depois você começa a decair para a colheita. Então todo esse segmento você aumenta o consumo hídrico, chega em um pico, começa a diminuir. Eu não posso simplesmente aplicar a pior condição ao longo do meu ciclo. Eu vou ter um desperdício não só de água, mas também de energia, sem contar os impactos ambientais. Correto? Anotado aqui, vamos avançar. Vou anotar aqui do lado, ó. Que foram 6 dias, né? Nosso turno de rega. E nossa lâmina líquida corrigida foi de 27,6 milímetros, não foi isso? Pronto, estou anotando aqui para que aqui já lotou praticamente. Então vamos lá. Olha essa questão interessante. Umidade à base de volume, umidade volumétrica, na qual se deve proceder uma nova irrigação. Aí você já sabe, naquela minha régua de umidade, qual era a umidade em que ao chegar nela eu tenho que fazer a minha reposição? Umidade crítica. Lembra disso? Umidade volumétrica crítica, correto? Então, quais fórmulas que eu posso encontrá-las? A fórmula todas basicamente do CTA, CRA, DRA, DTA, todas eu posso ter alguma maneira de encontrar. Acredito eu que a fórmula do DRA seja mais simples, mas você pode utilizar uma das 4. Eu vou utilizar a fórmula do DRA. Então a gente já tem nosso valor de DRA, que foi 0,0924. Isso aqui vai ser igual a capacidade de campo menos umidade crítica. Então será 0,0924 igual a umidade na capacidade de campo. Acabamos que não anotamos, é isso? Vou calcular aqui rapidinho. Acho que foi 0,308 vezes 1,4. Justamente 0,308 menos umidade crítica. Então a umidade crítica, presta atenção no sinal, 924 menos 0,308, certo? Vamos lá. Menos 0,0924. Isso vai me resultar em menos umidade crítica vai ser igual a menos 0,2156 centímetros cúbicos por centímetro cúbico. Sinal negativo, multiplico por menos 1, fica positivo. Então, resultado, umidade crítica vai ser equivalente a 0,2156. Então, é essa umidade a qual o seu solo
dentro de uma profundidade de 30 centímetros, você não deve passar de jeito nenhum. A umidade chegou nesse ponto, realize uma nova irrigação, certo? Vamos avançar. Qual será, aí ele pergunta, na letra G, qual será a lâmina líquida caso seja adotada uma frequência de irrigação de 4 dias? Lembra que nós ajustamos a frequência de irrigação para 6 dias? Então ele vai querer agora que nós ajustarmos para 4 dias, correto? Só colocar a mesma fórmula lá do turno de rega. A letra F, não, perdão, a letra G já. Ok, então vamos lá, você tem um turno de rega, você tem a lâmina líquida que ele quer, você tem a ETC, aí ele fala, ó, eu quero que você ajuste para 4 dias, certo? A ETC 4,6, lâmina líquida aqui, pessoal, aqui é dias e aqui é milímetros por dia, e aqui é dias, corto dias com dias, então lâmina líquida vai ser 4 vezes 4,6, 18,4 milímetros. Então, na minha pior condição, assumindo um turno de rega de 4 dias, uma evapotranspiração de 4,6, uma profundidade de 30 centímetros, eu vou irrigar 18,4 milímetros, certo? Vou anotar aqui, quando nós adotamos um turno de rega de 4 dias, a lâmina líquida foi de 18,4, correto? E na letra H, e a última questão, vou apagar aqui só para folgar o espaço. Ele pede a lâmina bruta, a ser aplicada nos casos E e nos casos G, supondo a eficiência de 80%. Então vamos lá, ele quer com a eficiência de 80%. O que é lâmina bruta? É a lâmina que você manda pelo sistema. Quando o motobomba está bombeando uma lâmina de água para sair no emissor, no gotejador, no microaspersor, ou no aspersor, ele vai mandar uma lâmina bruta. Mas a lâmina que vai ficar naquela faixa de umidade no solo, ou seja, que vai penetrar e vai elevar a umidade atual até a umidade da capacidade de campo, é a lâmina líquida, certo? Qual é a diferença? A diferença é que ao longo do meu processo do bombeamento até ficar enquadrado nessa zona de conforto da umidade atual até a capacidade de campo dentro dos meus microporos, eu tenho perdas. Quais são essas perdas? Percolação profunda, evaporação direta, se for aspersão. Se for aspersão, então tem maiores perdas nesse sentido. Deriva eólica, né? Em qual o aspersor, ao aspergir essas gotículas de água, perde-se de acordo com o vento, né? A deriva. Você tem vazamentos, você pode ter entupimentos que posteriormente diminui a vazão de emissão daquele emissor. Então tem N fatores que podem ser considerados como perdas, mas querendo ou não, por segurança você tem que aplicar uma lâmina a mais para poder garantir essa lâmina líquida, correto? Então anota essa fórmula aqui, lâmina bruta, se eu não me engano, é lâmina líquida dividido pela eficiência. Aí ele quer dos casos anteriores, que foi de 27,6 e de 18,4 milímetros. Vamos considerar o primeiro caso, que foi da letra E. Então, da letra E, a lâmina bruta será 27,6 milímetros dividido por 0,8, porque a eficiência é 80%, 80 dividido por 100, certo? Então 27,6 dividido por 0,8, 34,5 milímetros. E num caso G, a lâmina bruta vai ser lâmina líquida dividida pela eficiência, lâmina líquida 18,4 milímetros, eficiência 80%. Então, o meu resultado vai ser 18,4 dividido por 0,8.
eu encontrei aqui exatamente 23 milímetros, ok? Então, a lâmina bruta, para eu aplicar em um turno de rega de 4 dias, eu vou aplicar 23 milímetros. A lâmina bruta, para eu aplicar no turno de rega de 6 dias, eu vou aplicar 34,5 milímetros. Eu tenho que garantir que essa lâmina líquida chegue no solo na profundidade desejada. Ficou bem entendido? Vamos avançar para a próxima questão.